Uma galeria de arte que pretende atender a um público amplo e tem o conceito de afeto como princípio da sua prática desde 2019. O galerista Alex Tissot abriu as portas da diáspora para a Artisol e nos apresentou um novo espaço na Avenida Rebouças. Unindo um projeto educativo ao viés mercadológico, a diáspora tem um recorte racial voltado para artistas negros, indígenas e asiáticos. Dessa forma, a galeria adere a uma movimentação internacional de iniciativas que enfrentam a hegemonia branca do mercado de arte em busca da equidade racial. Que a diáspora é uma galeria, etc, né? Porque a gente faz muitas coisas, né? A proposta da diáspora, quando ela surgiu, foi de visibilizar, né, e trazer para o mercado, para o circuito das artes, uma reflexão sobre as questões de oportunidades e de equidade racial, né? Então, desde o começo a gente sempre trabalhou muito focado em artistas, né, que a gente diria que são de grupos socialmente racializados, né, como pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas. E a gente tem atualmente um elenco de 9 artistas, né? Lá em 2019, a gente fez uma convocatória aberta, né? E a gente lançou um formulário para que as pessoas pudessem se inscrever. E foi um processo muito legal, porque em um mês a gente conseguiu chegar em mais ou menos 150 artistas que mandaram portfólios. E a gente fez então a seleção. Para essa seleção eu recorri a três curadores importantes, que um é o Claudinei Roberto, a Kenny Eleison e a Sandra Benítez. Todos esses três assim, foram essenciais para ter um olhar um pouco mais analítico no sentido da expertise mesmo, né, do que é a construção de um portfólio, de uma produção contemporânea, né? Eu participei também desse processo junto com eles, mas eu queria que fosse um processo de seleção que não fosse enviesado na minha pessoa enquanto galerista. Às vezes, né, parece que o galerista ele fica muito nesse lugar de gestor e às vezes não tem essa relação mais íntima e sensível com a produção artística, né? A ideia da Diáspora Galeria é realmente poder ser um espaço de troca, de uma troca afetiva e uma troca muito horizontal, né? Então, ter um relacionamento bom com os artistas é entender a pesquisa deles, né? E para entender a pesquisa deles, a gente precisa ouvir, precisa acolher, né? E aí veio a pandemia, a gente conseguiu fazer algumas ações online, às vezes em alguns espaços parceiros, e agora, só 3 anos depois, 4 já, né? 2019, 4 anos depois, a gente finalmente está podendo abrir essa morada que vai ser um espaço para trocas e convivência, não só desses artistas, mas de todo o público que sempre apoiou e esteve presente na história da galeria, né? Depois de finalizado o elenco final, eu me dispus, né? Eu me deixei disponível para dar feedbacks também para quem quisesse, todos que participaram desses 150 artistas que mandaram portfólio, quem quisesse um feedback, né? Entendeu por que foi escolhido, o que não foi, porque foi para entrevista, porque não foi, o que faltou, o que tá legal. Eu fiquei assim, depois com o time já finalizado, eu fiquei no mínimo uns 3 meses ainda nessa convocatória, porque eu sentia que era uma obrigação para mim, como galerista, uma obrigação política, dar esse feedback para os artistas, né? Que a gente sabe que os artistas mandam muitos portfólios para as galerias e geralmente as galerias respondem, né? E esse acesso à informação ele é muito precarizado, né? E como eu estou pensando em estabelecer um projeto que forme e prepare pessoas e artistas para entrar nesse circuito do mercado da arte, das galerias, era importante que eu não concentrasse o pouco que eu sei em mim, sabe? Como eu já trabalhei em outra galeria antes de abrir a Diáspora, eu também vi algumas coisas que eu falava, putz, podia ser diferente, né, de alguma maneira. Então, por exemplo, a própria relação de galerista com os artistas, e não digo artistas do elenco, os artistas representados, digo dos artistas como comunidade, né, como classe, enfim, de trabalho. E até hoje tem sido assim, muito fluido assim, essa relação com artistas que me procuram, pessoas, ou até não artistas, pesquisadores, curadores, pessoas que querem entender um pouco mais do circuito, que às vezes ainda é muito fechado. Então, isso acaba estando no DNA da galeria também, né? O
caráter mais socioeducativo da galeria, né? Então a gente tem aqui nesse espaço novo, nesse espaço sede, 2 andares, e um dos andares, o andar superior, ele tem espaço para atividades formativas, oficinas, workshops, e tem também uma biblioteca comunitária, né? Então esses espaços eles acabam sendo muito integrados porque eles tentam expandir um pouco um lugar de estar, ser e criar dentro de uma galeria, né? Pensando da galeria enquanto um lugar que não serve apenas ao galerista, não serve apenas ao colecionador e não serve apenas ao artista representado, mas a galeria serve a uma sociedade, a uma comunidade mais ampla, né? Seja de artistas, colecionadores, sim, claro, mas curadores, pesquisadores, alunos, né? Curiosos, gente que nunca foi em galeria, enfim, né? E aí essa parte social, sociocultural da galeria, acho que a biblioteca acaba sendo um projeto que tem um destaque muito grande. Uma porque por um recorte curatorial que a gente está, né, desenvolvendo para essa galeria, para essa biblioteca, que é de trazer um conjunto de livros, né, de bibliografia voltada para os recortes, né, de arte afrodiaspórica, arte indígena e arte asiática, que normalmente já se é difícil encontrar ou ter acesso, apesar desses últimos anos terem tido movimento nesse caminho. E a ideia é que essa biblioteca ela passa a ser uma biblioteca comunitária no sentido de estar disponível e aberta ao público, né? Então, pensar que um jovem artista pode vir aqui na galeria sem se constranger, subir aqui no segundo andar, sentar no puff, ler um livro e passar o dia aqui, né? Usar o Wi-Fi, tomar uma água, enfim. Pensar como que essa galeria ela pode fomentar esse fluxo de informações, de vivências e de corpos, né? Então, a biblioteca é um jeito da gente trazer essa troca, essa partilha de saberes e também convidar o público do mais jovem ao mais idoso, assim, do estudante ao mais experiente, para ele poder sentar aqui, pegar um livro e trocar uma ideia. E aí, junto a esses recortes e também com o espaço aqui né, que vai ser um espaço de workshops, de oficinas, né? A gente vai lançar agora, no sábado, a Galeria Escola. A Galeria Escola é um projeto que está sendo articulado, sem articulação geral da Aline Hasegawa, que é uma antropóloga, que trabalhou já no SESC e algumas outras instituições. E aí a gente desenvolveu um texto manifesto e uma programação, um programa base para esse projeto Galeria Escola, né? Então a ideia é ter 3 recortes, né? Esses 3 recortes raciais, mas a ideia não é ser algo sectário no sentido de pessoas negras só vão falar com pessoas negras, pessoas asiáticas só com asiáticas. A ideia é poder acolher esses 3 recortes, fazer junto com articuladores para cada grupo, fazer um trabalho de mapeamento, de pesquisa e de reflexão crítica sobre quais as demandas de cada uma desses recortes, para que cada uma delas consigam trazer estratégias próprias, mas que essas estratégias sejam compartilhadas com os outros recortes também, né? Então a gente vai ter momentos mais de um trabalho mais fechado em cada recorte, mas também a gente está planejando já de fazer algumas ativações para que esses 3 grupos possam conviver e participar de vivências coletivas, né? Então esse momento da abertura vai ser um momento também não só de convite para conhecer, mas também para participar, né? Isso é uma coisa que a gente tenta defender muito aqui na galeria, esse lugar da participação, né? De ser um protagonismo que seja propositivo, que possa acolher essas vozes que às vezes não veem oportunidade de serem verbalizadas em outro lugar, né? A gente quer fazer uma crítica que venha muito atrelada ao nosso dia a dia, né? A nossa prática, né? Então a nossa praxis já é a própria crítica, né? Então fazer diferente já é o nosso jeito de dar o nosso recado de que as coisas precisam mudar. Abrir um espaço como esse, uma galeria que tem uma biblioteca comunitária, que tem um espaço para outras ações de cunho cultural e social, dentro de um guarda-chuva de um nome, né? Galeria, isso já é a nossa praxis também, tentando promover uma certa reflexão e uma
instigando ali um certo tensionamento do que esse mercado de arte ainda precisa, e como como preencher essas lacunas de uma maneira que faça sentido não só teórica, né, e idealmente também conceitualmente, mas que ela faça sentido no dia a dia, né? O espaço é tão amplo que é até difícil assim falar, não, a gente tem esse projeto, porque todo dia chega uma ideia nova e acho que a gente está querendo fazer tanta coisa e é bom ter essas ideias, só que a gente está indo tipo um passo de cada vez, né? Por isso que mesmo a inauguração ela não foi uma inauguração zona, né? Ela está separada em primeiro ato e segundo ato, porque acho que isso até facilita, porque a diáspora tem vários públicos, né? Tem um público do circuito de galerias convencional, mas tem um público, né, que vê a diáspora como um projeto sociocultural mais amplo, né? Eu fico muito feliz, assim, de poder estar à frente de um projeto que tem tanta vivacidade e que pode atender a tantos públicos, né? Mas é desafiador também, né? Esse espaço aqui ele foi super estratégico, pensando assim, no simbolismo, né? Porque a gente está aqui na Avenida Rebouças. A Avenida Rebouças leva esse nome por conta do André Rebouças, que foi um engenheiro, um homem negro. Ele era um engenheiro, fez várias obras aqui na cidade, no Rio também. E além dele ser esse engenheiro que era muito próximo do Estado, não era Estado, né, do Império na época, ele era uma liderança abolicionista, né? Mas tem um plot twist aí, porque a gente vai fazer uma homenagem no dia da abertura, em homenagem uma cerimônia de emplacamento em homenagem ao André Rebouças, aqui na fachada do imóvel. E para contar um pouco dessa história, né, como é simbólico uma via tão importante da cidade que leva o nome de um abolicionista negro, está acolhendo um projeto com a diáspora que também trata dessas questões, mas também tensionar também essas memórias, esses resgates históricos, porque o plot twist é que o André Rebouças, ele era um ávido defensor, na verdade crítico, da vinda de imigrantes chineses para o Brasil, né? Então, eu sou de família chinesa, né? Então, claro, né, não querendo ser anacrônico, na época era uma xenofobia ali muito comum, né, e tal, mas é muito doido pensar que é um projeto que fala sobre raça, negritude, por exemplo, né, num espaço, numa rua de um abolicionista negro, que era contra a vinda de imigrantes chineses, e esse espaço onde a gente está hoje ser fruto de esforços de um imigrante chinês, que é o meus pais no caso, sabe? Então, como é legal isso também, né? Assim, essa história viva, essas complexidades, né? E acho que isso é muito basilar também para dar esse corpo reflexivo, crítico e complexo do que a galeria quer trazer, né? Alex nos conta qual a principal mensagem que o projeto quer transmitir. Lançar essa provocação, né? Assim, já que a gente está aqui falando da ArtSoul, né? Que é uma plataforma que trabalha bem próximo, né? Ou no mercado de arte, assim, a gente ousar sonhar, ousar refletir e se provocar, né? Qual é o futuro desse mercado de arte que a gente quer, né? Eu vejo, por exemplo, a ArtSoul fazendo muito, o editorial, né, da ArtSoul. É muito conteúdo que visa formar novos colecionadores, formar e dar a possibilidade de que um público mais amplo entre nesse circuito de galerias que é tão fechado, né? Como pensar que a gente pode extrapolar só uma auto-identidade de comerciante, né, o merchant, e realmente nos vermos como agentes culturais também, né? Então, para mim, meu trabalho, mesmo que seja um trabalho, um recorte muito específico, trabalhar com galeria no mercado de arte, eu me vejo lado a lado, por exemplo, com um artista circense, sabe? Acho que tanto eu quanto o artista circense, a gente está querendo criar, a gente está querendo transformar a sociedade através da cultura, através, enfim, da ampliação e da democratização do acesso à informação, enfim, a um bem-estar, à criatividade. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta no mercado. As informações, elas não
circulam. É muito difícil entrar nesse circuito, né? Tô ali para abrir as portas e dar as boas-vindas para todo mundo que vier, né? Então, acho que esse é o espírito do que eu quero para esse novo ciclo da diáspora, sabe? É ter essa troca e ter essa acolhida mesmo, né? Acho que afeto foi um tema cirúrgico para nomear esse momento e todos esses ideais que a gente vem carregando coletivamente no projeto.